Vamos lá, pessoal. A gente vai falar hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso canal para conversar um pouco sobre assuntos diversos na área do direito e tentar passar para vocês algumas considerações e algumas lições de vida aí que ao longo do tempo a gente acumulou. Hoje, a gente dando continuidade, a gente vai falar sobre a diferença entre propriedade e posse. Por vezes, você na rua andando, você vê alguma pessoa passando com um automóvel. Aí você imagina, olha lá, o cara é o proprietário do carro. Às vezes não é. Às vezes ele é só possuidor do carro. O proprietário é um outro. É por isso que existe uma diferença bem grande entre propriedade e posse. Às vezes você pega o inquilino, né, o locatário, aí fala assim, pô, por que aquele cara está naquela casa? Ele está na casa porque ele está fazendo uso de um dos atributos da propriedade que o proprietário abriu mão para que ele pudesse ser inquilino, para que ele pudesse ser o locatário. Então é sobre isso que eu quero falar um pouquinho e aí no final vocês vão entender tudo. Vamos começar então. Então é importante que a gente entenda o seguinte, nós temos aqui propriedade e nós temos aqui posse. Então eu vou pegar um objeto para que a gente possa entender isso melhor. Eu vou pegar um controle do ar-condicionado. Imagine que o controle do ar-condicionado é a sua casa, é o seu carro, é a sua máquina fotográfica, é o seu livro, é o seu vestido, é qualquer coisa que possa ser factível, que possa ser possível de transformar em propriedade. E um outro detalhe importante, né? Pode ser propriedade de uma música que a gente não vai conseguir segurar na mão, mas também a gente vai estar falando de propriedade e a gente vai estar falando de posse também. E a gente vai estar falando de uso de direito intelectual. Então veja como isso é muito abrangente. Mas vamos falar do controle remoto do ar-condicionado. Eu estou com esse controle na mão. Eu sou o proprietário ou sou o possuidor? Ou agora, simultaneamente, eu estou fazendo as duas coisas? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. O controle remoto, vou deixar ele sempre aqui para a gente lembrar. O controle remoto, ele tem a propriedade. O que é a propriedade e o que é a posse? A propriedade é um direito previsto no artigo 1225 na Constituição Federal, na Lei 6015 de 1973 e em vários outros instrumentos jurídicos que ao longo do tempo foram sedimentando para transformar a propriedade num direito. Então a propriedade é um direito. E a posse é uma exteriorização de domínio. Então, por exemplo, você exteriorizar domínio significa posse. Olha, eu estou aqui exteriorizando, eu estou mostrando, eu sou possuidor. Para a gente entrar no mérito se eu sou proprietário desse controle remoto, eu preciso saber se eu tenho título. No caso do controle remoto, a nota fiscal, né? Eu comprei, é meu, paguei os meus tributos, paguei tudo direitinho, então eu sou o proprietário. Então a primeira grande diferença é essa, a propriedade é o direito e a posse é a exteriorização do domínio. Eu também posso ser proprietário e possuidor, como eu já falei anteriormente, em conjunto. Muito bem, vamos falar então de posse. Eu tenho a posse, mas a posse se subdivide em várias outras posses. Então eu tenho posse justa, posse injusta. O que é a posse justa? É toda aquela posse que é oriunda de uma orientação do proprietário. O proprietário deixou você fazer uso. Você está autorizado, ela demanda de uma autorização. Ok. Então, por exemplo, você pega e vai usar um carro. A pessoa deixou você usar. Então você está fazendo o quê? Exteriorizando lá o domínio. Nesse momento você é possuidor. Então a primeira subdivisão que eu queria mostrar para vocês é a subdivisão justa e injusta. Então aquele que pega de forma clandestina, violenta, precária, essas modalidades elas se incluem na posse injusta, que é aquela posse que você violentamente tirou do proprietário, você clandestinamente invadiu, você de uma forma precária pegou. Então essa é a injusta. A justa é aquela que toda vez você pegou-a de uma forma orientada, de uma forma autorizada por quem? Pelo proprietário. Então o proprietário autoriza você através de um documento que pode ser um contrato de locação, através da simples entrega, que significa tradição. Isso é uma figura do direito, né?
existe uma figura jurídica no direito que se chama tradição, que é a entrega do bem. Então, através da entrega, eu estou segurando o controle aqui, eu entrego esse controle, né, para a pessoa A. Essa pessoa A passa a ser o possuidor do controle. A posse, ela se divide em justa e injusta, que a gente acabou de ver. Agora, fora isso, ela se divide em direta e indireta. Nossa, que confusão. Vai piorar. A posse direta é quando você tem diretamente o bem. E indireta é quando você tem indiretamente. Puxa, eu não entendi nada. Beleza, vou explicar para você. Eu tenho um automóvel, eu estou dirigindo o carro. Eu estou na posse direta dele. Eu sou o proprietário, então eu tenho a posse plena, eu tenho a posse direta e a posse indireta. Mas aí ocorre que eu pego esse meu automóvel e empresto ele para o meu filho, ou empresto ele, ou eu vou fazer uso das atribuições da propriedade, que é usar, gozar e dispor, e eu vou pegar uma parte dessa propriedade, né, uma da atribuição, então eu pego e empresto lá para o meu filho. Aí o meu filho sai andando com o carro. Ele está com que tipo de posse? Com a posse direta. E eu quanto proprietário, eu continuo com a posse indireta. Então deixa eu ver se eu entendi. Todo proprietário tem a posse direta e indireta. Isso. Todo proprietário tem a posse direta e indireta. Quando ele aluga, quando ele empresta, ele perde a direta, mas ele continua com a indireta. A indireta nunca vai ser do cara que você emprestou, da pessoa que você alugou, mas ela sempre será do proprietário. Aí quando eu vender e fizer através da tradição a entrega, aí eu vou perder a posse direta e indireta, porque vai tudo junto para o novo proprietário. Então, voltando mais um pouco. Então, a gente tem a justa e a injusta. Ok. A gente tem a direta e a indireta. A direta e a indireta sempre juntas, elas se chamam plena. Quem tem a posse plena é o proprietário. Quando o proprietário pega e faz uso da atribuição de uso-gozo para um determinado ser humano, que não ele, esse ser humano passa a ter o que posse? Direta. E ele fica com que posse? Indireta. Então vamos dar alguns exemplos. Eu estou com esse teclado na minha mão. Eu estou com que posse aqui? Eu estou com a posse plena, porque o teclado é meu, eu sou proprietário, então eu tenho a posse direta e indireta. Veio uma outra pessoa e começou a usar aqui que não eu. Ele vai ter a posse direta, mas eu, enquanto proprietário, continuo com a posse indireta. Por quê? Porque no momento que ele cessar a digitação e sair daqui, o teclado volta na plenitude para mim. Ficou claro isso? Se vocês tiverem dúvida, depois vocês escrevam, falam nos canais aí, que a gente vai responder para vocês. Então nós temos a justa, a injusta, lembrando que é clandestina, violenta e precária. E nós temos a posse direta e a indireta, que somando ela vai dar o quê? A posse plena. Tem mais subdivisões. Nós temos a posse de boa fé e de má fé. Por exemplo, quem está autorizado, quem está com o controle remoto, no caso aqui em questão, e fazendo uso dele, e autorizado pelo proprietário, ele está numa posse de boa fé. Quem está escondido, sem autorização do proprietário, está numa posse de má fé. Então você está querendo me dizer o quê? Que a injusta sempre está ligada à má fé. Por quê? Porque quem está de forma injusta, lá no começo que eu ensinei para vocês, ele vai estar de má fé. Por quê? Porque ele vai estar de uma forma clandestina, ele vai estar de uma forma violenta, ele vai estar de uma forma precária, então ele está de má fé. Ok, então nós temos a justa, injusta, a direta, indireta, boa fé, má fé, e nós temos outros vários tipos de posse, mas eu acho que essas são as mais importantes para que vocês possam saber. Outra coisa importante, e o caseiro? O caseiro que fica lá na casa, ele está na posse? Não. Quando você está fazendo uso da propriedade para uma determinada profissão, para uma determinada finalidade, com autorização e remunerar, então, por exemplo, aí eu passo a ser o detentor, porque o caseiro, além de estar na posse indireta, ele está tomando conta daquele território. Então o caseiro, ele detém a propriedade. Ele é possuidor indireto, direto, mas ao mesmo tempo ele detém. Por quê? Porque ele está tomando conta. Ele está fazendo as vezes do proprietário. Então ele é detentor.
Então nós temos posse justa, injusta, direta, indireta, nós temos a de boa-fé, a de má-fé e nós temos agora a detenção. A diferença básica entre propriedade e posse é exatamente a diferença entre você poder usar, gozar e dispor. Então, eu tenho aqui esse papel. Esse papel é meu. Eu posso usar, né? Eu posso alugar, que eu vou constituir alguns frutos sobre isso, e eu posso dispor, eu posso vender. Quando eu pego uma dessas atribuições da propriedade e faço uso dela, aí aparece a posse mais claramente. Então, quando você vê alguém andando na rua de carro, você nunca vai saber se ele é o possuidor direto, indireto, pleno, se ele é o proprietário. Você só vai saber disso na medida em que você parar a pessoa e perguntar: você é o proprietário? Se ele responder: sou, está aqui o documento, está no meu nome, e ele estiver dirigindo, ele é o possuidor direto, indireto, ele é o possuidor justo, ele é o possuidor de boa fé. Vamos numa outra analogia. Se você parou um cara dirigindo, um ser humano dirigindo um automóvel, você perguntou para ele: você é o proprietário? Ele fala: não, esse carro aqui é do meu irmão, está emprestado. Então ele é o possuidor direto, ele é o possuidor de boa fé, porque está autorizado pelo irmão dele. E isso você também tem que perguntar, porque se ele pegou escondido do irmão dele, ele está de má fé aqui, porque a posse é clandestina e ela é injusta. Mas vamos imaginar que os irmãos se dão bem e que um irmão emprestou para o outro. Então ele está numa posse direta, porque aí ele está dirigindo, a indireta está com o irmão, mas está na posse direta. Ele está numa posse justa, porque ele foi autorizado, e ele está numa posse de boa fé, porque ele teve essa situação consagrada pelos atributos da propriedade. Uma outra situação, é claro que isso não vai existir, mas vamos imaginar que um ladrão esteja fugindo com o carro. O ladrão está numa posse injusta, clandestina, precária, de má fé. Viram? Então, e às vezes você vê o ladrão passando e você acha que ele é o proprietário. Não é. Então, basicamente, essa é a diferença entre proprietário e possuidor. É claro que para ser proprietário, cada bem, né? Então, assim, a gente pode dividir os bens também. Eu vou falar uma aula só sobre bens. Você vai ter bem corpóreo, incorpóreo. Porque, por exemplo, como é que eu posso ser proprietário de uma música se eu não posso pegar a música? Como é que eu controlo isso? E quem está ouvindo? Que tipo de possuidor que é? É porque o bem, ele não é corpóreo, a gente não consegue pegar o bem. Então eu vou ter que falar disso numa outra aula para que a gente possa entender e eu volto a falar disso. Mas, resumidamente, para você entender, propriedade se difere de posse na medida em que uma você tem o direito e na outra você tem a exteriorização do domínio, que alguns autores vão dizer que essa exteriorização do domínio, como ela foi orientada, autorizada pelo proprietário, ela também é recheada de direitos. Então, por exemplo, você também tem direito. É o caso típico, por exemplo, quando você vai falar de uma locação. Alguém aluga uma casa. Quem aluga uma casa está em que tipo de propriedade? Vamos ver se você aprendeu. Direta ou indireta? Direta. Boa fé ou má fé? Boa fé. Justo ou injusto? Justo. Tem o contrato de locação, tem a autorização do proprietário. Esse é um possuidor que preenche os requisitos. Quando ele devolver o apartamento, a casa alugada, o proprietário pega tudo de volta. Mas o proprietário pode fazer uso dos direitos. Quais os direitos? São os atributos da propriedade, que é usar, gozar e dispor. Então ele pode vender, ele pode alugar, ele pode emprestar de forma gratuita. Então, o que acontece? Ele pode emprestar de forma remunerada. Tem toda essa situação. Mas o importante é que você distingua bem possuidor e proprietário. Então, toda vez que você estiver vendo alguém fazendo uso de qualquer bem, seja uma câmera fotográfica, seja um automóvel, seja uma bicicleta, seja um skate, qualquer coisa que você vê na rua aí, agora você já vai saber que ele é ou proprietário ou possuidor em função do quê? Em função de você saber algumas respostas aí que você precisa ter para você concluir se ele é proprietário ou se ele é possuidor. Ah, mas Eduardo, eu queria saber o seguinte, eu sou possuidor de uma casa, eu aluguei, e a casa está sendo invadida. É aí que alguns autores dizem que você tem alguns direitos, porque na qualidade
E na autorização do proprietário você pode defender a casa, né? E nessa medida você também tem direitos. Não é que só a propriedade tem direito, a posse também tem, mas direito pleno está aqui. E a propriedade, como passou por várias mudanças ao longo do seu tempo, ela passou de absoluta para relativa, que a gente já discutiu isso em aulas passadas, aqui também está mudando, né? Então, por que o proprietário, às vezes ele empresta, às vezes ele aluga, às vezes ele... Né? É muito engraçado, porque, por exemplo, eu sou proprietário de um cavalo e eu posso fazer o quê? Eu posso ceder o meu cavalo para que ele cruze com a sua égua, para que saia de lá algumas crias e a gente possa fazer a divisão. Veja que interessante. Eu sou proprietário, eu estou perdendo a minha posse direta, porque eu estou deixando meu cavalo contigo, porque ele vai ficar lá na sua fazenda, para que ele reproduza alguns filhotes, para quê? Para que depois a gente... Então veja que a propriedade, se a gente for ficar falando aqui, a gente vai ficar falando anos sobre a propriedade, né? Inclusive dizem o seguinte, que quando o ser humano nasce, né, a gente não sabe quem veio primeiro, se for o ser humano ou a propriedade. Porque se você parar um pouco para pensar, o ser humano, desde o momento que ele nasce, até o momento que ele morre, ele constitui um grupo de propriedades e depois, quando ele morre, ele deixa aí. Através do quê? Através da sua herança, através do seu falecimento. E aí ele perde os direitos. E quem que vai herdar esses direitos? Quem vai herdar esses direitos? Quem vai ser o novo possuidor direto e indireto? Quem vai ser o novo proprietário? É um novo cidadão que vai vir atrás desse. Esse é o ciclo da sociedade. Então é importante que você saiba essa definição. Ah, mas por que é importante? Porque direitos de possuidor são muito diferentes de direito de proprietário. Vocês veem, por exemplo, quando você leva uma multa. Quando você leva uma multa, para quem vai? Vai para o proprietário, não vai para o possuidor. Né? Então, isso é importante você saber. Os direitos do proprietário e os direitos do possuidor. Aí você tem que dizer, não, mas quem estava na posse do veículo aquele dia, na posse direta, é que você escreve de uma outra forma e você não sabe. Mas isso você já está exercitando todo dia no seu cotidiano. Entenderam? Então, vamos só recapitular para a gente fechar essa aulinha. Propriedade são direitos, né? Então você é proprietário através de Constituição Federal, Código Civil, leis federais, leis municipais, leis estaduais. Você passa a ser proprietário, você tem direitos sobre aquele bem, seja ele corpóreo, incorpóreo, divisível, indivisível. Ah, mas antes de acabar a aula, Eduardo, eu estou com uma dúvida aqui. Como é que faz sobre o que é composse? Eu vi lá escrito, composse é quando as pessoas têm, várias pessoas são proprietárias de um mesmo bem. Por exemplo, você tem 5 pessoas que são proprietárias de um terreno. Aí aparece o Instituto da Composse. O que é o Instituto da Composse? É quando um bem tem vários proprietários. Então aparece o Instituto da Composse. Vamos voltar para cá. Propriedade é aquela exteriorização do domínio? Não. Exteriorização do domínio é posse, onde você tem alguns direitos emanados da propriedade. E propriedade? Propriedade é o direito de que você tem sobre algum bem, seja ele de forma a você conseguir pegar, seja através de uma música. Eu vou falar mais de posse e de propriedade ao longo, quando a gente for falando de outros assuntos aí nas outras aulas, porque eles se entrelaçam, né? Não dá para você falar de propriedade sem falar de posse, sem falar de desapropriação, sem falar de habitação, sem falar de aluguel, sem falar... Se você tiver dúvida sobre posse e propriedade, que é uma coisa bem simplesinha, manda pra gente. A gente vai poder te explicar melhor, né? Uma coisa que as pessoas não entendem. A pessoa às vezes está num imóvel e ela fala assim, puxa, o imóvel vai ser desapropriado. A gente já cansa de brincar sobre isso. Quais são os meus direitos? Se ela for inquilino, se ele for locatário, ele vai ter que sair, né? E vai ter que fazer... Quem vai receber todos os direitos? Quem vai ter que receber todos os direitos vai ser o proprietário. Mas isso, eu vou falar com mais propriedade sobre isso, e sobre quem é inquilino, mas tem comércio. Eu vou falar sobre isso quando eu vou falar de desapropriação. Vai ter uma aula só sobre desapropriação. Um beijo, fiquem com Deus, e que essa semana e o resto da sua vida seja abençoado.
fica aqui uma menção especial para minha neta, Yasmin. Te amo.